Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. E antes da prece inicial, vamos ler um trecho do livro Agenda Cristã. Vou compartilhar a minha tela. Quanto agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. Perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Use o corpo físico para recolher as bênçãos da vida. Mais alta, quando suas peças se ajustam harmoniosamente. Vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudo de encarnação. Sete suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Quem deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja augurenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para o qual, aumente os seus valores próprios, organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Legal? Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, e pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém. Assim seja. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar novamente a minha tela. O tema sorteado da noite foi o Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos,
a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e depurado tem sentimentos. Delicado do sentimento é o amor. O amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E as misérias sociais. Todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Todo aquele que ama, pois não reconhece a miséria da alma nem do corpo. Em ligeiros os pés, vive como que transportado fora de si mesmo. Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo. Mesmo a seu turno, pronunciaram uma segunda palavra do alfabeto divino. Mais atentos, pois que esta palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas pradas o seu patrimônio intelectual. Não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito que hoje tem que resgatar da matéria o homem. Eu, de seus começos o homem só instintos possuía. Próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta. E predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos e proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. São a germinação e os embriões do sentimento. Fazem com que o progresso, como a glande, encerre em si válido. Eles menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. A ser cultivado como um campo. A riqueza futura depende do labor atual. Granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro. Comentários? Enquanto você estava fazendo a leitura, eu me lembrei de uma passagem de Chico Xavier, que ele narra que ele nunca tinha visto um ser tão iluminado, um desses desdobramentos dele. E esse ser irradiava uma luz fortíssima do tórax, peito. E aí o Emmanuel esclareceu a origem daquele ser. Ele era um soldado de 18 anos romano e era cristão, um cristão devotadíssimo, devotado a Jesus. E ele foi capturado lá, foi denunciado e levado lá à presença lá daquele cidadão lá, o governador lá, o do Pilatos. E ele, sendo interrogado, ele disse que ele confirmou que ele era um cristão, que ele era devoto de Jesus,
Aí eles perguntaram: "Mas onde está esse Jesus?" Ele falou: "Está aqui no meu coração". Aí a punição dele foi que fosse arrancado o seu coração, e assim foi feito. Ele, esse mártir, né, foi eximido, inclusive, do processo reencarnatório, se tornou um dos expoentes aí do cristianismo, né. E também a gente tem que relembrar aqueles nossos irmãos, né, que, que foram martirizados em Roma, né, no Coliseu. Eles caminham, no livro há 2000 anos, eles caminhavam, né, entoando cânticos, né, em direção às feras, à espera de serem imolados. Na verdade, esse esse é uma prova, fenomenal, né, sobrenatural do amor pelo Cristo, né, o verdadeiro amor. Quizá a gente consiga algum progressozinho espiritual nessa existência, né, Fé. Então, eu também me lembrei uma pequena estrofe de Sócrates, né, ele faz uma alusão ao amor de Deus, né, ele fala: "Este amor que aos homens dá paz, ao mar a calmaria, ao vento o silêncio e à dor o sono". Obrigado, meus amigos. Obrigado, Rubem. Pô, bonito aí o poema. Sabemos que a natureza não dá saltos, né? E muito provavelmente nós também não daremos esses saltos. No caso desses espíritos, né, que parecem que dão um grande salto evolutivo, né? Eles já vinham, né, em outras encarnações, depurando, né, cultivando esse amor que o Evangelho nos diz, né? Uma das coisas que eu percebi que me ajuda bastante, a questão da reforma íntima, que é para nós amarmos mais, a gente conhecer a si mesmo, né? É manter um diário, né? Eu tenho um diário que eu mantenho no livro e eu vou escrevendo. E de tempos em tempos às vezes eu volto alguns dias, às vezes volto alguns meses, eu vejo que coisas que perturbavam antes, hoje já são mais tranquilas. Aí você consegue ver um limitado progresso. Consegue ver que algumas coisas a gente está superando, ainda temos dificuldades, né? E a nossa limitação maior realmente é o egoísmo e a falta de amor. Lembro que é de André Luiz, né? Tá lá o instrutor com ele e de repente o instrutor fala para ele assim: "Não, André, nós não podemos fazer mais nada por esse irmão. Temos que chamar a irmã Narcisa. Ela tem verdadeiro amor que nós não desenvolvemos ainda, né?" Chamam essa irmã, acho que é Narciso o nome dela, e todo aquele amor vem e consegue ajudar na situação do livro, né? E o sentimento que nós temos, né, se for impermeável ao amor, à, à depuração, né, dos nossos instintos, formação em bons sentimentos, o conhecimento ele fica em segundo plano, né? Então, melhor que o conhecimento ainda é essa depuração do gostos, das nossas palavras, dos nossos gestos. Mas isso tem, na verdade, é muito simples. Às vezes é muito difícil de colocar em prática. Às vezes a gente acha que
Mas quando a gente vê, a gente escorrega de novo. Olha aí. Fala mais nada? Não, Fred, não, Fred, obrigada. Fred, o que a gente pode depreender, né, que certos humanos superiores, aí, espíritos muito avançados, como Chico Xavier, o Divaldo, a irmã Dulce, né, a Teresa, né, Gandhi, etc. E tal. São seres altamente diferenciados, né, fora do contexto, né, desse de planetinha aqui, mas que deixaram aí, né, é, tanto, tantas boas intenções, tantos atos de caridade, de amor ao próximo, né? De veneração de Jesus. Né? Mas nós estamos vendo, é um perigo tremendo que nós estamos passando aí com essas guerras estranhas que não terminam, né? Que não cessam, né? E as coisas estão se intensificando. Por um motorista de ônibus, eu estava vendo, quieto, né? De ônibus, né? Puxou essa conversa sobre essas questões da guerra, um cara simples, mas objetivo, é bem coordenado nas suas explanações. É, aí ele falou que ele pediu a Deus, né, informações a respeito dessa situação e que ele teve visões de, de, de fatos apocalípticos acontecendo aqui e uma alusão que o que vai escapar é a América do Sul, dessa conflagração que pode acontecer aí a qualquer momento. Então, nós temos que orar muito, né, para que cessem essas hostilidades, né, que haja paz nesse mundo, pelo amor de Deus. Estamos no século XXI e o humano não abandona a guerra. É algo impressionante, né? Bom, Jesus nos ampare, né? Estamos pela misericórdia de Deus, né? Obrigado, meu gente. Obrigado, Rubem. Jesus disse, né? Que afasta de mim esse cálice, Pai, mas não se faça a minha vontade, mas não a tua, né? Nós sabemos, né, que o que tiver que ser, será e de qualquer maneira, sob qualquer ponto de vista, apesar de estarmos na matéria, somos todos seres imortais. Né? É mais uma passagem nossa pela Terra. A gente vai conseguir, pela primeira vez, levar alguns frutos mais significativos. Vou aproveitar para agradecer esse momento em que estamos, agradecer a espiritualidade maior que está presente em cada uma das nossas casas, está na casa, você que nos assiste, vê toda a limpeza no ambiente, dando as energias negativas que ficam impregnadas dos nossos pensamentos. E vamos pedir por todos aqueles que estão em grande sofrimento, por fatalidades, por guerras, os nossos irmãos desencarnados que saíram da vida física pela porta do suicídio, Carla, Berto, Clóvis, Dias, o Alain, o Bruno, Fred, a Juliana,
a Verena, a Gabriele, tantos outros. Todos esses irmãos sejam amparados. Venha Jesus que fortaleça o caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, sejamos fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu. Começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Jesus nos ampare e guie. Luz, paz e saúde a todos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Fique com Deus. Ótima semana.